Oi, desculpe. A impressão que eu tenho é que o Marçal, por exemplo, nem leu o programa de governo, nem leu. Eles fazem em cima da perna, encomendam, os candidatos fazem assim, e chamam as pessoas. Tive uma excelente equipe para elaborar meu plano de governo. A equipe vem, aí vem gente que foi ministro, gente que é das universidades, elabora um tremendo plano, e ele, se for eleito, ele pega aquilo e bota de lado, porque não, ele não é aquilo que ele vai tocar. E os eleitores também. Então, é preciso repensar a colocação do plano de governo nas campanhas. Tem que ser alguma coisa que, primeiro, você colocou, você tem 3 ou 4 itens ou metas que você vai ter que cumprir, igual o Banco Central. Se você não cumprir a meta, você vai ter que ir ao Congresso explicar por que você não está cumprindo aquele negócio. Tem que ser uma coisa mais, talvez mais obrigatória, ou abandona de vez, porque do jeito que está, não serve para nada. Não serve. Nem o candidato leva a sério e nem o eleitor leva a sério. A verdade é essa: os eleitores não levam a sério. Os eleitores se movem pela simpatia do candidato, pelos gestos histriônicos, veja aí o Pablo Marçal, pelos gestos histriônicos e pelos apoios que possam ter, por recomendações familiares e, às vezes, até pelo cabresto, pelo voto de cabresto. Então, tem que mudar alguma coisa nisso daí. Do jeito que está, esses planos de governo não servem para nada, nem antes, nem durante e nem depois. E você, Josias, como é que você vê essa história dos planos de governo, né? A gente vai ler os planos de governo, eles às vezes não têm proposta concreta nenhuma, o candidato não está conectado com aquele plano de governo. A Justiça Eleitoral exige, né, que ele, quando faça lá o seu registro de candidatura, ele apresente suas propostas, que é para o eleitor poder saber, né, em quem ele está votando, quais são os objetivos, só que isso fica realmente para inglês ver. De fato, a legislação eleitoral passou a exigir, não é, de uns anos para cá, que os candidatos a cargos executivos apresentem os seus planos de governo, para que eles fiquem à disposição do eleitor, que entrando no site da Justiça Eleitoral pode ler o que cada candidato propõe como solução, né? Mas essa obrigação foi convertida em encenação. E, às vezes, o eleitor é compelido a eleger a melhor encenação, não o melhor candidato, né? Porque ninguém dá a menor atenção a projeto de governo. Quando surge uma iniciativa como essa sabatina mesmo, que o UOL e a Folha resolveram fazer, para ouvir os candidatos especificamente sobre plano de governo, aí você identifica a fragilidade, para ser bastante elegante, né? O candidato que virou fenômeno nessa eleição, que é o Pablo Marçal, disse na sabatina que ele tinha sonhos. E aí você vai ver, os sonhos dele não ornam com o que está no papel. Em alguns casos, não tem nada a ver com o que está no papel. Desmoralizado, ele, dias depois, se reposiciona em cena, diz que desistiu de determinada ideia. Então, realmente, o plano entregue à Justiça Eleitoral vira uma peça de ficção. Hoje mesmo, o Datena, ele reconheceu, com a sinceridade que lhe é própria, disse, olha, esse plano foi feito aí às pressas, é, muita coisa é impraticável, está no plano, mas não dá para cumprir. Quer dizer, então, poxa, não levou isso, não estava lá protocolado na Justiça Eleitoral. Então, o eleitor que foi, que se deu ao trabalho, nós estamos falando de nós estamos numa fase de contagem regressiva, estamos a menos de um mês do primeiro turno da eleição. Então, não é negligenciável a hipótese, aliás, muitos eleitores devem ter feito isso, foram lá, visitaram o site do TRE à procura dos planos de governo. Então, os candidatos, por vezes, informam, olha, quem foi lá ver o que está sugerido como programa de governo fez papel de bobo, que aquilo lá não é exequível, não vai ser realizado. E há outros candidatos que tomam a sério a missão, né? Se vão cumprir ou não, a Tabata, por exemplo, tem lá um plano e ela defende aquele plano e ela tem como mote da sua campanha o fato de que ela organizou em torno de si algumas cabeças luminosas da inteligência brasileira, sem se preocupar com a ideologia. Tem gente lá de
direita, de esquerda, de centro, e de fato, se formos olhar, há uma equipe bastante interessante ao redor da candidata. E, neste caso, o eleitor não deu a menor atenção a essa candidata. Aqui tem lá um conjunto de ideias, você pode questionar, mas está lá e ela defende aquilo com... Ela guerreia por aquelas ideias, né? Então, acho que não está bem posta essa questão dos planos de governo na eleição, e é papel do eleitor exigir isso, né? Porque os candidatos vão fazer sempre esse papel mesmo de realizar cumprir a obrigação pro forma, entrega lá qualquer coisa, depois não se compromete com aquilo, uma vez eleito vai fazer o que bem entende, e o eleitor tem que olhar isto, observar, e na eleição seguinte punir aquele eleitor, aquele candidato que se transforma, depois de eleito, num estelionato eleitoral, né? E assim evolui a democracia. Aos trancos, aos tropeços, você vai se aperfeiçoando. Esse aqui não serve mais, porque não atendeu aos interesses do eleitorado. Propôs alguma coisa, fez algo absolutamente diferente. Política, infelizmente, é assim. E no Brasil não é diferente. E cabe ao eleitor esse papel civilizatório. Vai expurgando ao longo do processo aqueles que não honram a palavra, aqueles que viram estelionato eleitoral, como disse. Queria até entrar na história das pesquisas, porque foi justamente